Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje, o tema é central na biologia, hein? Ácidos nucleicos. A gente tem aqui um material bem completo e a ideia é desvendar o DNA, o RNA, o que são, como funcionam, por que são tão vitais. Para começar, são substâncias ácidas, né? Encontradas lá no núcleo das células. Papel-chave na informação genética. Exatamente. Pensa neles como os guardiões e também os mensageiros das instruções que definem cada ser vivo. É a receita da vida, basicamente. E são dois tipos principais, certo? DNA e RNA. Isso. O DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ele é tipo a grande biblioteca da informação genética na maioria dos organismos. Fica lá guardadinho. Já o RNA, o ácido ribonucleico, ele é mais versátil, atua muito na transmissão dessa informação, sabe? Para executar as ordens do DNA. E olha que curioso, em alguns vírus é o RNA mesmo que funciona como o material genético principal. Interessante. E como essa informação flui? Eu ouvi falar, e o material menciona, o tal do dogma central da biologia molecular. Parece algo fundamental. E é totalmente fundamental. O dogma central, bom, ele descreve o fluxo padrão dessa informação genética. A ideia básica é assim. A sequência do DNA é usada para criar uma sequência de RNA. Esse processo a gente chama de transcrição. Depois, essa sequência de RNA é lida para montar uma proteína. Isso é a tradução. Ah, então o caminho é DNA, RNA, proteína. Exatamente. Esse é o fluxo geral. DNA gera RNA, RNA gera proteína. É assim, a espinha dorsal da expressão gênica. E um detalhe importante, embora exista transcrição reversa, né, de RNA para DNA, como nos retrovírus, Tipo o HIV? isso, como o HIV, mas a informação não flui de volta de uma proteína para um ácido nucleico. Essa via é bloqueada. Os olhinhos são os nucleotídeos, unidades menores. Cada nucleotídeo tem, olha só, 3 partes. Um grupo fosfato, um açúcar de 5 carbonos, uma pentose, e uma base nitrogenada. Fosfato, açúcar, base. Ok. E já que você falou em tijolinho, é legal pensar que esses nucleotídeos não servem só para DNA e RNA, sabia? Ah, é? Como assim? O ATP, por exemplo, adenosina trifosfato, a famosa moeda de energia da célula, é um nucleotídeo modificado, mostra a versatilidade deles. Legal essa conexão. Não tinha pensado nisso. E voltando para o DNA e RNA, tem diferenças nesses nucleotídeos, né? Sim, e são diferenças cruciais para a função de cada um. Primeiro, o açúcar. No RNA é a ribose. No DNA é a desoxirribose. Desoxi. Significa que falta um oxigênio. Exatamente. Falta um átomo de oxigênio. E essa pequena diferença deixa o DNA quimicamente mais estável, perfeito para guardar informação por muito tempo, né? Faz todo sentido. Estabilidade para a biblioteca. E a outra diferença? Está nas bases nitrogenadas. Ambos usam adenina, que a gente chama de A, guanina, G, e citosina, C. Mas o DNA usa a timina, T. Já o RNA, no lugar da timina, ele usa a uracila, U. Ah, GC para ambos, mas tendo DNA e U no RNA. Entendido. E como esses nucleotídeos se juntam para formar aquelas fitas enormes? Eles se conectam através de ligações que chamamos de fosfodiéster. Basicamente, o grupo fosfato de um nucleotídeo se liga ao açúcar do próximo. Isso vai formando uma longa coluna, uma espinha dorsal de açúcar fosfato. É o esqueleto da molécula. E no DNA são duas dessas fitas, né? Que se enrolam. Isso, a famosa dupla hélice, 2 fitas enroladas uma na outra. A imagem clássica da biologia. E o que mantém essas duas fitas do DNA grudadinhas? São as ligações de hidrogênio. Elas se formam outras bases nitrogenadas das fitas opostas. E tem uma regra bem específica, uma regra de ouro. A adenina, A, sempre se liga com a timina, T. E elas fazem isso com 2 ligações de hidrogênio. E a guanina, G, sempre se liga com a citosina, C. Essas com 3 ligações de hidrogênio. Ah, A com T? G com C? Sempre assim? Sempre assim no DNA.
Esse pareamento específico é tipo a chave para tudo. Garante que a informação seja copiada corretamente quando a célula se divide, por exemplo. Entendi. É a base da replicação fiel. E você mencionou que GC tem 3 ligações, AT tem 2. Isso faz diferença? Faz sim. O par GC é um pouquinho mais forte, mais estável, por causa dessas 3 ligações. Regiões do DNA ricas em GC precisam de um pouco mais de energia para se separar, por exemplo. E outro detalhe importante da dupla hélice, as fitas são antiparalelas. Antiparalelas. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas correm em direções opostas. Uma fita vai num sentido que a gente chama de 5' para 3', e a outra vai no sentido inverso, 3' para 5'. Isso é crucial para como a maquinaria da célula lê a informação no DNA. Certo. Estrutura super bem pensada, né? Tudo tem uma razão. Falamos bastante do DNA como armazém. E o RNA, que geralmente é uma fita só. Exato, geralmente fita simples. Mas não pense que por isso ele é menos complexo. Essa fita simples pode se dobrar sobre si mesma, criando umas formas tridimensionais bem trincadas. E essa flexibilidade permite funções diferentes, imagino. Justamente, existem vários tipos de RNA, cada um com uma tarefa. O RNA mensageiro, ou mRNA, é o que leva a cópia da receita do DNA lá do núcleo para o citoplasma, para fazer a proteína. Tem o RNA transportador, o tRNA, ele é tipo um carregador, sabe? Ele busca os aminoácidos, que são os blocos de construção das proteínas, e leva até o local de montagem. E tem o RNA ribossômico, o rRNA, que é um componente estrutural fundamental dos ribossomos. Os ribossomos são as fábricas onde as proteínas são de fato construídas. mRNA, tRNA, rRNA. Cada um com seu papel na execução do plano do DNA. Faz todo sentido essa divisão de trabalho. O material também fala sobre desnaturação e renaturação do DNA. O que seria isso? Tem a ver com aquelas ligações que você mencionou? Totalmente ligado. Desnaturação é quando a gente separa as duas fitas da dupla hélice. Isso pode acontecer com calor ou mudando o pH do meio, por exemplo. As ligações de hidrogênio entre as bases se rompem. Ah, a hélice se abre. Exatamente. E renaturação é o processo inverso. Se as condições voltarem ao normal, a temperatura baixar, o pH normalizar, as fitas que são complementares podem se encontrar e se ligar novamente, refazendo a dupla hélice. A com T, G com C, tudo de novo. E por que essa capacidade de abrir e fechar é importante? É vital, pensa bem. Para copiar o DNA, replicação, ou para ler um gene e fazer um RNA, transcrição, a célula precisa acessar a informação que está nas bases. Ela precisa abrir a dupla hélice temporariamente naquelas regiões. Então, essa capacidade de desnaturar e renaturar mostra que o DNA é estável para guardar informação, mas também é dinâmico o suficiente para permitir que essa informação seja usada. É uma combinação perfeita. Perfeito. Então, acho que conseguimos ter uma boa visão geral, né? Recapitulando rapidamente. Ácidos nucleicos, DNA e RNA, são essenciais para guardar e usar a informação genética. O DNA funciona como um grande arquivo mestre, super estável com sua dupla hélice e pareamento AT-GC. O RNA, mais versátil, com seus diferentes tipos, executa as tarefas, e a estrutura deles, baseada nos nucleotídeos com fosfato, açúcar e base. E o modo como se ligam define tudo isso. A própria dinâmica de abrir e fechar do DNA é crucial. Exatamente. Acho que cobrimos os pontos essenciais. Entender essas moléculas é, de fato, começar a entender a linguagem fundamental da vida. E as implicações disso, claro, são enormes para a biologia, para a medicina, biotecnologia, tudo. E isso me leva a uma reflexão final, sabe? Uma coisa para a gente pensar. Se essa capacidade do DNA de se abrir e fechar, essa dinâmica estrutural da desnaturação e renaturação é tão chave para copiar e ler informação no dia a dia da célula, será que essa mesma flexibilidade inerente da molécula não pode ter sido também um fator, talvez até um motor, lá atrás, na própria evolução, facilitando mutações, recombinações, adaptações ao longo de milhões de anos?
Fica aí a pergunta: até que ponto a própria dança das fitas do DNA influenciou a dança da evolução da vida? Uma questão interessante para continuar explorando.